Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindos. Já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A história de hoje está muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueça de deixar seu like e comentar bastante para eu saber a opinião de vocês. Agora fiquem com o vídeo. Meu marido deu a cópia da chave da nossa casa para a ex-mulher dele. Quando eu conheci meu marido, ele deixou bem claro para mim que ele tinha uma relação muito saudável com a ex por conta das filhas deles. Então a gente começou a namorar e depois de um tempo a gente foi morar junto. Meu marido sempre foi um homem muito bom para mim. Eu montei a minha casa do jeito que eu sempre sonhei. Ele sempre colocou tudo do bom e do melhor dentro de casa, sabe? Todo fim de semana, as filhas dele sempre vinham para dormir em casa. E toda vez elas sempre achavam uma forma de me afetar ou uma forma de me atacar. Quando elas comiam da minha comida, elas diziam que estava ruim, que a comida da mãe era melhor. Toda vez elas diziam que quando o pai delas era casado com a mãe, o pai era mais bonito, o pai era mais cuidado, que depois que ele casou comigo, ele ficou largado. Porém, eu sempre evitei levar isso pro coração. Eu sei o quanto é difícil você ter uma madrasta, então eu sempre relevei, sabe? Até que um certo dia eu cheguei do trabalho e eu vi que o carro da ex dele estava na frente de casa. Então eu entrei e assim que eu entrei na cozinha, estava tomando café a ex do meu marido e as duas filhas dele, ou seja, a mãe e as filhas. Porém, o meu marido não estavam, elas estavam sozinhas. As filhas tinham dormido em casa e chamaram a mãe simplesmente para tomar um café da tarde com elas, sem me avisar. Quando eu vi aquilo, eu fiquei possessa. Que liberdade foi aquela? Quando eu dei aquela liberdade para aquela mulher fazer aquilo na minha casa? Então eu não aguentei e pedi educadamente que aquela moça fosse embora. Só que daí ela foi e as filhas acabou indo embora junto. Então, assim que o meu marido chegou do trabalho, eu fui correndo contar para ele o que tinha acontecido. Quando eu comecei a contar, ele olhou para mim e disse: "Não precisa continuar, eu já sei de tudo o que aconteceu." Olhou para mim e disse que da próxima vez que eu fizesse aquilo que eu fiz, quem teria que ir embora da casa seria eu, para eu respeitar a mãe das filhas dele e que ela ia sim frequentar a minha casa quantas vezes ela quisesse. Eu fiquei tão chateada com aquilo, que eu não tinha palavras, eu fiquei quieta, eu fiquei calada, eu não tinha reação. Aquilo começou a ficar frequente. Todo fim de semana que as meninas vinham para dormir em casa, a mãe também vinha para almoçar e para tomar café. Até que passou uns dias, era numa quinta-feira, eu tinha exame, então eu saí mais cedo do serviço, fiz meus exames e fui direto para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi que a porta da sala estava aberta. Então, assim que eu cheguei em casa, eu vi que a porta da sala estava aberta. Então, eu entrei com medo. Pensei que, sei lá, alguém tinha invadido a minha casa. Então, eu entrei bem devagarzinho, morrendo de medo. Assim que eu cheguei perto da porta da sala, quem que sai de dentro da minha sala? Exato, a própria, a ex do meu marido. Olhou para mim e disse que tinha vindo pegar umas coisas que estavam faltando na casa dela. Então eu perguntei para ela como que ela entrou na minha casa. Ela respondeu que fulano, no caso meu ex-marido, tinha feito uma cópia da chave para ela. Claro que eu não estava acreditando naquilo, não tinha como aquilo ser real. Assim que eu entrei na sala, gente, tinha umas 6 sacolas de mercado lotada, mas lotado de coisa. Ela fez a limpa na minha cozinha. E não bastando só na cozinha, ela pegou absorvente meu, ela pegou shampoo, pasta de dente. Óbvio, eu olhei pra ela e falei pra ela que ela não ia levar, que aquilo ali era meu. Quem comprou pra minha casa foi eu. Quem fazia a compra em casa era eu. Então eu falei que ela não ia. Ela veio pra cima de mim, começou a me ameaçar e falou pra eu respeitar ela. Afinal, ela tinha chego muito antes de mim. Então ela pegou aquelas sacolas e foi embora. Aquele dia, eu sentei no chão e eu comecei a chorar. Mas eu chorava e eu pensava comigo: o que eu fiz da minha vida? Pra que eu fui entrar nisso?
E ali eu sentei e ali eu fiquei. Eu não tinha força para levantar, eu não tinha vontade de comer. Ali, no que eu sentei, ali eu fiquei. Depois de algumas horas, um tempo depois, chegou meu marido. Assim que ele chegou, ele já veio até mim, já dando satisfação. Ó, o negócio é o seguinte: eu fiz a cópia da chave para fulana assim, e toda vez que ela precisar pegar alguma coisa aqui em casa, ela vai pegar sim. Então ali eu entendi que não era o meu lugar. No dia seguinte eu fui trabalhar com o rosto todo inchado de tanto chorar. E assim que eu cheguei, o meu chefe percebeu e me chamou para conversar. Meu chefe sempre foi afim de mim, sempre deu em cima de mim. E ali conversando comigo, ele ofereceu o apartamento dele que estava vazio para eu ficar um tempo até eu conseguir achar um lugar para mim. E eu aceitei. Resumindo, hoje eu sou casada com o meu chefe. Graças a Deus, tô sim hoje num casamento muito bom, um casamento extremamente resolvido. E meu ex tá lá, casou com uma outra mulher e a ex dele continua frequentando a casa dele. Eu fui criada no interior do Pará. E assim, lá na minha cidade, eu sempre pensei comigo que eu queria casar com um homem rico que me sustentasse, não tivesse que ficar trabalhando, né? Nunca gostei muito. Aí um dia tava tendo festa na cidade, tinha muita gente de fora numa obra, sabe? E eu conheci um rapaz. Aí eu comecei a me relacionar com ele. E ele começou a falar que eu era linda, que eu podia ir pro estado dele, que no estado dele eu ia ter uma oportunidade melhor, que a gente podia casar. E é claro que eu me encantei, né? Porque era tudo que eu queria na minha vida. E assim fomos. Chegamos lá. Eu me surpreendi com a vida, né, com a casa bonita que ele tinha e tudo isso pra mim era maravilhoso. E ele me pediu um casamento e eu casei com ele, né? Minha vida começou a ser de princesa mesmo, porque ele bancava era tudo. Aí um dia ele falou que queria ter um filho e eu pensei comigo, que bom, então vamos ter um filho, melhor ainda. Só que ele trabalhava demais, principalmente porque ele ia pra obra cedo e às vezes ele tinha que ir pro interior, pra outros interiorzinhos ali perto, e ele ficava a semana inteira e voltava só final de semana. Aí eu acabei conhecendo um outro rapaz, porque tinha muito homem bonito lá na cidade. E eu fui me envolver com ele, fiquei com esse rapaz. E aí eu fiquei com outras pessoas e eu saí ficando com várias pessoas. Até que eu engravidei. E de verdade eu não sabia quem era o pai do menino. E eu falei pro meu marido que eu tava grávida. Ele ficou muito feliz, né? E já começou a fazer um monte de planos pra criança, fazer um monte de coisa. E eu tava maravilhosa, né? Aí foi quando começou a treta. Por quê? Porque eu liguei pra mãe, a mãe perguntou, falei pra ela do filho, ela tava feliz. Mas eu disse a ela que eu não sabia se era realmente dele. E mal sabia eu que a irmã dele escutou a conversa, porque ela chegou bem na hora atrás da porta e falou pra ele. E ele decidiu ir no pré-natal comigo. E chegando lá, o médico viu, né, com a ultrassonografia o tempo e ele começou a fazer o cálculo. E desde então ele começou a dizer que a paternidade não era dele, que o filho não era dele. E eu comecei a falar que era sim. Aí foi quando eu me vi sem saída e comecei a criar um fake no Facebook. E vi uma mulher que estava no grupo do Facebook falando que queria adotar uma criança, se tinha alguma grávida que queria dar. E eu mandei mensagem para essa mulher. E essa mulher começou a dizer que sim e tal. E eu falei pra ela que eu tinha sido abusada sexualmente, que eu não queria aquela criança, que quando nascesse pra ajudar. E ela assim começou a ir comigo. Eu encontrava com ela no hospital pra fazer ultrassonografia, né? Comecei a tipo assim, né, a precisar da ajuda dela. Aí foi quando aconteceu o imprevisto lá e eu precisei de arrumar uma documentação minha, de arrumar umas coisas que eu precisava de sair do país, que eu tava grávida. Eu inventei uma balela pra ela pra pegar 3.000 reais e essa mulher pagou esses 3.000 reais pra poder resolver minha vida por conta da criança, né? Eu peguei esse dinheiro e sumi. Eu bloqueei essa mulher. E nisso eu tava enrolada com um homem. E aí eu encontrava com ele sempre. Ele me apoiou demais também na minha gestação. Ele pagava tudo pra mim, sabe? Eu fiz um rolo na vida de um monte de pessoa. Quando o menino nasceu,
O cara que eu tinha rolo, que me ajudava, fez o exame de DNA e entrou na justiça porque ele investiu, né, em mim bastante e eu tive que devolver todo o dinheiro a ele. Aí, com esse processo, a mulher conseguiu me processar também, por conta da documentação e do dinheiro, e aí juntou os dois contra mim. E aí veio meu marido pedindo divórcio. Eu disse a ele que não ia dar, não. E que ele que tinha que cuidar da criança, que a criança era dele, sim, que a gente tinha se casado, que era a responsabilidade dele. E ele disse que não. Entrou na justiça para poder o divórcio e falou que queria que eu sumisse com a criança e com tudo. O resumo da história é que hoje eu tô morando na casa de uma amiga. Meu menininho tem 6 meses de vida. Eu não sei quem que é o pai do meu filho de verdade. Eu fiquei com um monte de gente que eu não faço ideia de quem é. O meu ex-marido, né, me processou para poder divorciar. A advogada não pensou 2 vezes com o exame negativo, que não era dele, deu para ele. Além de tudo, eu ainda estou prestando serviço comunitário por ter enganado a senhora que falei que ia vender minha criança para ele, e ainda pagando o rapaz que pagou um monte de coisa para mim quando estava grávida, porque ele teve as provas de eu falando que era dele, das conversas de eu assumindo que era dele, e ele estava muito feliz com isso, então ele também foi prejudicado, né? E a família inteira dele acreditava que ia ganhar um nenenzinho na família e todo mundo se sentiu enganado. Então, às vezes, a gente não pesa a consciência, a gente fica desesperado por dinheiro e a gente começa a mentir. A advogada disse que eu sou uma mentirosa, que eu sou doente, que eu tenho que me tratar, porque eu mentia que eu acreditava e que isso tinha que ser tratado, porque o meu filho ia ser uma criatura que ia ser igual a mim, eu tenho muita raiva de mim. E é isso, hoje eu tô aqui lutando para sobreviver, ninguém acredita em mim, não tenho credibilidade em ninguém, e no final das contas parece que tudo que eu falo é mentira, ninguém acredita mais em mim. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.